que eu senti que a minha vida, a minha integridade física correu risco, foi bem recente, foi no 8 de janeiro ali, quando o Lula assumiu, e houve aquele movimento antidemocrático de depor o presidente para tomar o poder, né? E eles acharam que aquele movimento ali ia tomar o poder. Foi um movimento meio coordenado ali, enfim. Eu não concordo com esse movimento e me ligaram, um órgão de imprensa me ligou naquele momento, eu já tinha feito trabalho para eles me ligaram e pediram que eu fizesse essa cobertura. É um órgão internacional que produz essas imagens para vender no exterior e eles me contactaram, por sorte, eu estava perto, estava próximo ali, né? E eles falaram, você vai cobrir pra gente, a gente vai te pagar uma quantia e você vai nos passar essas imagens. E eu ia fazer com o celular porque era um momento que a imprensa, câmera, jornalista não estava sendo bem aceito, eles eram extremamente contra isso. Então eu topei isso só com o meu celular, porque os celulares hoje fazem boas imagens, né? Hoje você pode fazer uma boa cobertura jornalística de um fato com o celular. O celular virou uma arma de registro, né? Você pode fazer um documentário com o celular. É uma estética diferente, mas é uma estética possível, que você consegue ver muita coisa. O celular é muito prático, muito pequeno, muito portátil, e você se mistura muito fácil ali na multidão. E eu avaliei, logo ao entrar, minha avaliação foi, câmera não, câmera eu vou correr muito risco. Fui com o celular. Eu não estava com roupas apropriadas, né? Talvez também já foi um erro meu. E entrei ali naquela cobertura, fui me misturando às pessoas e tava aquele alvoroço, aquelas pessoas. Quanto mais você se aproximava do Congresso, maior estava o fervor das pessoas. As pessoas começando, gritando, falando alto, empolgadas. E eu filmando com o celular aqui como se fosse um registro pessoal, mas sem roupas verde e amarelas, que era o uniforme da época, né? E eu não fazia parte daquele movimento, não fazia parte daquelas pessoas, nunca fiz, nem quero fazer. E eu tava fazendo aquele registro. E o meu medo era que alguém descobrisse que eu não estava ali para fazer parte do movimento, mas sim para registrar o movimento. Então, de certa forma, eu tinha que agir como se fosse um deles, eu tinha que de vez em quando parar, não filmar, ficar olhando. E teve um momento em que eu subi no Congresso, subi a rampa do Congresso e fui indo ali por cima, né, aquela parte alta em que tem os dois domos, né? E eu vi uma jornalista sendo cercada por um grupo de pessoas falando, ela é jornalista. Eu acho que eles falavam que ela era da Carta Capital. Eles xingavam e gritavam ela e cercaram ela e agrediram ela. Isso virou notícia, isso virou um fato conhecido e eu vi ela. Então, no domingo eu fui para a Esplanada mais ou menos umas 5:30 da tarde, mas perto do Congresso era muito grito, era muita agressão, já dava para sentir, né? Conversando um pouco, o Lula decretou intervenção federal. Eu falei que eu não ia filmar nem fotografar, que eu ia gravar o áudio dela. E ela disse que sim. E aí, que não tinha problema. E eu fiz 2 perguntas. A primeira, porque ela estava ali. E aí, quando eu fiz a terceira pergunta, que era, e a senhora se inspirou na invasão, ouviu, né, alguma coisa sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em 6 de janeiro, tem alguma inspiração?
E aí um cara, que não tinha nada a ver com a Paçoca, chegou por trás dela, gritando: não responda essa mulher, ela é jornalista, essa mulher é jornalista de esquerda, sai daqui. Só que ele começou a gritar muito, muito violento, apontando a mão para mim. Aí eu pedi desculpa para a senhora, fui tentando andar para trás, assim, sempre olhando ele, mas eu comecei a ver pessoas vindo por trás de mim, conforme ele ia falando. E aí eu tive um reflexo que talvez tenha sido um erro, eu comecei a correr. Porque esse cara, quando ele viu o que eu estava percebendo, ele veio andando mais depressa, como se corresse atrás de mim. Eu virei e corri. E corri na direção do Ministério da Defesa, que eu achei que ali poderia ter algum tipo de barricada de segurança. Defesa. Só que na hora que eu estava chegando, alguém me passou uma rasteira, eu caí no chão. Caramba. E aí uma turma começou a me chutar, puxar meu cabelo, me arranhar, tirou o óculos, uma mulher tirou o óculos da minha cara, quebrou assim e falou para uma pessoa: tem que matar ela. E aí eu tava muito assustada. Aí 2 caras vieram e começaram a falar: vocês vão matar essa mulher e aí vai estragar o nosso movimento. E aí eles me levantaram e eu comecei a gritar: por favor, me ajuda, me tira daqui. E aí vinham umas mulheres, quando eu tava de pé, e me arranhavam assim com a unha. Era o ódio, assim, puro, sabe? E aí apareceu um cara, um militar, eu não sei se do Exército, eu acho que ele era do Exército, e depois um outro cara da Marinha. Eles tiveram que soltar uma bomba de gás para dispersar as pessoas, e aí sim conseguiram me colocar na frente, dentro do Ministério da Defesa. E eu tive muito medo daquele momento, porque eu estava fazendo uma cobertura jornalística, eu estava a uns 40 metros dela, mas eu vi a cena, as pessoas se alvoroçando em volta dela, e ela foi agredida, ela foi atacada, ela foi ferida, e eu pensei: cara, isso vai acontecer comigo. Naquele momento eu dei a minha volta e não fiquei ali para não ser percebido. E eu era bem diferente de todos, então estava com a camisa bem diferente. Depois, avaliando as filmagens que eu fiz com o celular, eu reparei que as pessoas me olhavam, as pessoas me observavam assim, mas uma das coisas que eu fiz questão é de não ficar muito tempo no mesmo lugar, porque se alguém tivesse de olho em mim, eu me perdia dela e saía para outro canto e me misturava ali na multidão, e assim eu acho que foi uma forma de eu garantir um pouquinho minha segurança, porque eu não dava tempo de ninguém me avaliar com profundidade. Eu ia, saía, registrava, puxava o celular, fazia, ia para outro lugar, fazia de novo. Era uma das estratégias que me fez me sentir mais seguro. Naquele momento eu desci a rampa e eu entrei no salão verde, onde as pessoas estavam fazendo quebra-quebra. Tava tudo molhado, tava as vidraças quebradas e as pessoas subindo aquela escadaria, puxando uma porta. E foi nesse momento, eu não consegui entrar mais, mas foi nesse momento que houve toda aquela destruição dentro do Congresso, né? E eu fiz algum registro lá. Eu estava me sentindo muito inseguro naquela situação, muito assustado, com medo de ser descoberto, né? E o meu cliente falando comigo, né? Esse órgão de imprensa falando assim: eu quero que você faça uma live, você tem que botar ao vivo pra gente. Eles até falaram que iam me pagar mais. Eu falei: gente, aí eu saí, me afastei, porque eu não podia ficar conversando com eles, né? Me afastei, fui para a região dos ministérios e fiquei conversando com eles. Gente, eu não vou fazer live, eu tô me expondo, eu acabei de ver uma jornalista apanhando. E eles foram impassíveis, eles simplesmente queriam que eu fizesse a live, e eu me recusei a fazer, e deixei eles se vocês quiserem pedir, peçam, eu não vou fazer. Aí eu falei: eu vou voltar lá. Primeiro eu desisti de ir para a marcha, eu fiquei meio com raiva do cliente, ele estava me pedindo que eu me expusesse e corresse o risco de apanhar. Então eu saí, e quando eu saí eu achei uma bandeira, na verdade tinha uma pessoa que jogou uma bandeira, me entregou, eu não lembro muito como foi, mas eu achei uma bandeira. Aí eu me vesti com a bandeira. Quando eu me vesti com a bandeira, eu me senti muito mais tranquilo. Eu pensei: não, agora eu sou um deles, agora eu posso me parecer muito mais com um deles, eu não corro risco mais, eu posso filmar tranquilo, porque eles mesmos estavam filmando, né? E aí eu voltei mais uma vez, cheguei ali na parte do palácio, né, dos palácios, e aí eu percebi que eles estavam com os dizeres ali, enfim, eu fui registrando tudo, né? Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Deus,
pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade! Eu vi a polícia se aproximando lá do outro lado, em frente ao Palácio do Planalto. A polícia estava começando a vir. E aí eu pensei comigo, essa polícia vai cercar eles e vai começar a prender gente. E aí nesse momento eu pensei, não, eu não quero ser preso como bolsonarista, eu não quero sair na TV como se eu fosse um bolsonarista. E aí eu saí fora, entreguei minhas imagens para o cliente, fui pago com um pouco de dificuldade, que eles queriam que eu tivesse feito a live, mas não fiz, né? Respeitei minha integridade, avaliei meus riscos e decidi que eu não ia fazer isso.